Bem, meus amigos, quem vos fala é o professor Bruno Lima e nesse vídeo nós vamos comentar um CPC 08 que versa sobre o custo da emissão de títulos e valores imobiliários. Nós vamos ver um exemplo de contabilização referente ao capital de terceiros e no próximo vídeo eu vou apresentar como fazemos a contabilização de recursos quando da emissão de capital próprio. Claro que o objetivo desse vídeo não é fazer um, um, um uma apuração detalhada dentro do CPC, mas o objetivo é somente a gente ter ideias centrais referentes a esse CPC. Então nós vamos dividir esse conteúdo em dois vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a captação de recursos de terceiros e no próximo, referente a capital próprio. Após a vinheta, nós vamos continuar. Bem, meus amigos, então, deixa eu aqui fazer uma apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês veem aqui a tela do meu computador. E aí eu vou apresentar. Vou fazer primeiro uma contextualização referente a essa temática. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui um F5. Pronto. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair de cena. Que eu vou deixar só a tela branca. E aí eu vou comentar o CPC em si. Bom, então vamos lá. Então, inicialmente, como uma empresa, um empreendimento, qualquer negócio ele é aberto, ele pode obter recursos de duas formas, tá? O capital de terceiros, mais o capital próprio, tá? Então, a junção desses dois recursos forma o investimento. Tá? Forma o investimento. Se nós observarmos essa mesma equação aqui, numa estrutura patrimonial, ficaria da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. Ficaria da seguinte forma. Deixa eu desenhar aqui. Pronto. Aqui eu tenho capital de terceiro, capital próprio e investimento. Vou abreviar. Bom, então, quando eu obtenho recursos de terceiros, eu incorro num custo associado da obtenção desse recurso. E quais são os principais encargos financeiros referentes à obtenção desses recursos? Como nós tivemos nos referindo aqui a encargos financeiros, eu estou me referindo a custos mais despesas de juros e outros gastos, mais outros gastos diretamente atribuível a essa aquisição desse recurso. Então, se eu vou obter um recurso de terceiro, eu vou incorrer em encargos financeiros. Esses encargos financeiros podem ser custos, pode ser despesa de juros e outros encargos, outros gastos, melhor dizendo, diretamente atribuíveis. Bem, então, uma vez visto isso, a obtenção do capital de terceiro, ninguém vai me prestar dinheiro de graça. Ora, se ninguém vai me prestar dinheiro de graça, eu vou ter que retribuir isso. Eu vou ter que remunerar esse capital que eu estou obtendo. Então, a remuneração desse capital de terceiro, ele é feito principalmente através dos juros, tá? Então, os juros é um dos elementos que integram os encargos financeiros, que integram o gênero encargos financeiros, e ele se refere, os juros, à remuneração do capital adquirido, obtido, para eu empreender. Já, os custos aqui, os custos seriam o quê? Quando você obtém um recurso junto a terceiros, você, geralmente, ali no momento da aquisição, você incorre num tipo de gasto, digamos, uma abertura de uma linha de crédito, né, um IOF, enfim, qualquer custo, né, que você, quando você obtém um recurso e decorrente dessa obtenção, você vai tem que ocorre algum gasto ali naquele momento, esse chama-se custos. Então, esse custo aqui, quando da obtenção de recursos de terceiro, ele é o quê? Ele ocorre quando da aquisição
da aquisição do recurso. Da aquisição do recurso. Então, quando ocorre a aquisição do recurso, eu tenho o custo. Os juros, ele é a remuneração, a remuneração, a remuneração do recurso obtido, botei dois, do recurso obtido. Do recurso obtido. Bem, então é essa a remuneração. Então esses são os encargos financeiros, tá? Então os encargos financeiros é um gênero do qual tem como espécie o custo, os juros e outros encargos diretamente atribuíveis. Bem, agora vamos falar um pouco, deixa eu até mudar aqui a cor da caneta, eu vou falar um pouquinho do capital próprio. Bom, qual é o custo associado quando da obtenção de um recurso junto ao capital próprio? Eu tenho aqui a figura do custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Beleza. Mas aí a pergunta que se faz é a seguinte: o que seria esse custo de oportunidade? Esse custo de oportunidade, existem diversos conceitos, mas um conceito que eu particularmente gosto, que é esse, que é o melhor uso alternativo de um recurso. Bem, então esse seria o custo de oportunidade, que é o melhor uso alternativo de um recurso. Então vamos entender esse conceito. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você tenha ganho uma herança no valor de 100 mil reais. No valor de 100 mil reais. Ora, dentre as opções que você tem, você pode aplicar no mercado financeiro e ter uma rentabilidade de R$ 1.000 por mês, mas você poderia empreender, abrir um pet shop. Um pet shop. Ao abrir esse pet shop, você teria uma lucratividade decorrente desse negócio no valor de 1.200 por mês. Bem, digamos que também você gosta muito de animais, nesse exemplo aqui, e você gosta muito de animais, e aí você opta por abrir o pet shop. Então você optou por escolher essa rentabilidade. Então, qual seria o custo de oportunidade? O custo de oportunidade seria os R$ 1.000 que você deixou de ganhar. Os R$ 1.000 que você deixou de ganhar pelo fato de você ter feito a escolha de empreender com pet shop. Então, observe aqui que o custo de oportunidade ele não está associado a uma perda efetiva. Na verdade, é uma perda alternativa. Ou seja, você está incorrendo num gasto pela opção de ter feito uma escolha em detrimento à outra. Então, isso que seria o custo de oportunidade. E esse custo de oportunidade, ele está associado ao custo do capital próprio. Existem métricas no mercado que dizem como a gente precificar, né, como medir esse custo do capital próprio. Eu vou dar uma pincelada aqui que, para nós medirmos esse custo do capital próprio, existem diversas métricas, mas talvez a principal utilizada no mercado é o CAPM. É o CAPM, que é o modelo de precificação de ativos financeiros. É uma métrica, não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas é uma forma, é uma medida de a gente calcular esse custo do capital próprio, né, que refere-se ao custo de oportunidade. Bem, então, visto isso aqui, né, nos gastos incorridos quando da obtenção de recursos para abrir um empreendimento, né, que é o capital de terceiro e o capital próprio, aí agora nós vamos falar exatamente sobre o CPC. Então, para tanto, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar essa apresentação, eu vou manter, né, se vocês quiserem o material eu vou disponibilizar. Deixa eu baixar aqui. E aí agora eu vou apresentar uma planilha, que o objetivo desse vídeo é nós falarmos sobre a obtenção de recursos de terceiros e no outro, como dito anteriormente, nós falarmos sobre o capital próprio. Então vamos continuar aqui falando sobre o capital de terceiro. Bem, então nós temos o seguinte, a contabilização da captação de recursos de terceiros. O CPC diz o seguinte, que o registro inicial, deixa eu pegar aqui um marca-texto que eu vou...
o registro do montante inicial, classificados no passivo exigível, tá? Então, passivo exigível aqui, leia-se capital de terceiro, tá? Então, vou registrar aqui no capital de terceiro. Deve corresponder a seu valor justo líquido dos custos de transação diretamente atribuíveis na emissão do passivo financeiro. Então, observe que a norma contábil, ela fala aqui em custos. E nós vimos no slide anterior que os encargos financeiros são os custos mais despesas de juros e outros, mais outros. Juros mais outros. E esses outros têm que estar diretamente atribuível quando da obtenção desse recurso, tá? Então, observe que o CPC ele fala em custos, tá? Então, qual seria a ideia? Então, se eu tomo um recurso de 100 mil, vou botar de 100 unidades monetárias para ficar mais fácil. E o custo associado, olha, para eu obter esses 100 mil, eu tive um custo com abertura de linhas de crédito no valor de 10. 100 menos 10, 90. Então, é esse o valor justo líquido de custos associados que a norma diz que a gente tem que fazer a contabilização. Esses 90 aqui, tá? Então, vamos lá. Então, continuando aqui a leitura e os comentários, temos o seguinte. Que os encargos financeiros incorridos na captação de recursos junto a terceiros devem ser apropriados ao resultado em função da fluência do prazo pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos. Esse método considera a taxa interna de retorno TI da operação para a apropriação dos encargos financeiros durante a vigência da operação. Então nós temos aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pegar uma de cor verde. Pronto, então vamos lá. Então, o CPC diz o seguinte: ora, você vai ter que fazer uma apropriação dos encargos financeiros. E esses encargos financeiros, como nós vimos aqui, ele refere-se aos custos, às despesas de juros e outros custos diretamente atribuíveis. Tá? Então vamos lá. Então, vamos entender aqui, num exemplo prático, como isso ocorreria. Eu peguei esse exemplo do próprio CPC. Considere que no final do ano zero tem havido a captação de R$1 milhão com taxa de juros anuais contratada de 6%, com prazo de 8 anos, e pagamentos anuais iguais e consecutivos de R$ 1.601.035,94. Também considera-se que a empresa obteve um empréstimo e incorreu em custo de transação no montante de R$108 mil. Então, esse R$108 mil aqui é o quê? É uma taxa de linha de crédito, enfim, é algum custo que a empresa teve que incorrer no momento em que ela obteve esse empréstimo. Tá? Então, qual seria o valor justo desse empréstimo? Esse valor justo seria os 1 milhão menos os 108.695,18, que vai dar exatamente 891.304,82. E esse valor tá onde, Bruno? Tá aqui, ó. Eu já calculei ele. Então, esse 891, ele refere-se ao valor justo líquido dos custos associados quando da obtenção desse recurso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte cenário. Se eu obtive 891, eu fiz o seguinte fluxo de caixa. Eu tenho aqui o ano, os juros, o saldo devedor, a parcela e o saldo residual, que é o saldo devedor mais a parcela, tá? Então, vamos lá. Então, se eu considerar esse valor aqui, de 891, eu teria os seguintes fluxos de juros ao longo do período, que daria aqui um total de R$223 mil. Eu teria um total de saldo devedor de 3 milhões, parcela de 1 milhão, e o saldo residual aqui eu teria esse valor. Só que, se nós observarmos aqui, o fluxo no período 8, em tese, deveria zerar.
considerando que efetivamente entrou no meu caixa esse valor aqui. Esse valor aqui. Então, o que o CPC preconiza? Então vamos lá. Então vamos botar aqui um pouquinho para cá a minha apresentação. Pronto. Então agora eu fiz um outro fluxo de caixa, considerando o valor de 1 milhão obtido, tá? E considerando aqui a taxa, deixa eu ver só se aqui na fórmula eu botei a fórmula correta. Pronto, eu botei a taxa de 6%, que é a taxa de juros pactuada. Pronto, então observe que, considerando a taxa de 6%, né, quando da obtenção do recurso, que foi essa taxa que de fato foi apresentada a gente, então eu tenho um fluxo no final do período igual a zero, tá? Porém, a norma me diz o seguinte: ora, eu tenho que capitalizar os encargos financeiros. Ou seja, eu tenho que capitalizar não só os juros, mas também os custos associados quando da obtenção desse recurso e outros gastos diretamente atribuíveis. Então, nosso desafio é fazer a capitalização desse encargo financeiro, que refere-se ao custo, mais a despesa de juros, tá? A despesa de juros, nós já conseguimos. Aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu já consegui aqui. Então, eu já fiz o fluxo considerando os recursos, as informações obtidas quando da obtenção desse recurso, num contrato, enfim. Então, a taxa nominal é de 6%. Então, os juros efetivamente pagos para obter esses 1 milhão de reais foi esse 288 mil. Então, uma parte do problema eu já tenho. Né? Eu já consegui identificar, que é o valor dos juros. Porém, eu preciso identificar a capitalização. Eu preciso identificar a capitalização dos custos associados. Beleza. Então, como é que eu faço isso? E aí, se nós voltarmos aqui e fazermos uma leitura do que diz respeito à norma sobre a temática, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, eu vou ler novamente. E aí, deixa eu pegar aqui uma cor preta. Pronto. Então, vamos lá. Então, diz o seguinte, ó, os encargos financeiros incorridos na captação devem ser apropriados em função da fluência do prazo, pelo custo amortizado usando o método dos juros efetivos, né? Ou seja, como ele fala do método dos juros efetivos aqui, ele está falando aqui de capitalização composta. Capitalização composta. Além disso, como ele fala de método dos juros efetivos, eu tenho que saber também que eu tenho que levar em consideração o custo amortizado. Então, o que é esse custo amortizado? É o custo que efetivamente, né, é uma metodologia, né, de apuração de valores que você vai amortizando os recursos ao longo do tempo em função da fluência do prazo. E esse custo amortizado, esse método do custo amortizado, eu tenho que refletir através de uma taxa interna de retorno. Então, voltando, como nós estava discutindo, a taxa interna de retorno é uma taxa que faz com que um somatório de um fluxo de caixa descontado por uma taxa menos o investimento igual a zero. Então, qual é essa taxa que faz com que o somatório de um fluxo de caixa descontado a valor presente menos o investimento seja igual a zero? Então, é essa taxa que nós vamos ter que descobrir. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, eu fiz o seguinte. Eu peguei o valor efetivamente que entrou no meu caixa, que é 891, que é menos 1 milhão, menos aqueles 108 mil. Descontei as saídas, que são os valores das parcelas. E aí eu utilizei uma fórmula no Excel chamada TI. Uma função do Excel chamada TI. Que é a sintaxe é essa aí que eu estou apresentando aqui, tá? Então, eu fiz esse fluxo de caixa aqui, e aí cheguei a essa taxa aqui de 9%.
Então, é essa taxa aqui que eu vou utilizar para operacionalizar a metodologia do custo amortizado. Do custo amortizado. Tá? Então, vamos continuar aqui. Beleza. Então, eu já sei a taxa efetiva da operação, né? Os juros efetivos da operação. Então, agora, eu vou pegar... Eu já sei o valor dos juros em encargos, né? Então, esse aqui... Na verdade, aqui não é juros em encargo, aqui é juros e custos. Juros e custos. Tá? Porque os juros mais o custo que vai gerar um encargo. Encargo. Então, o juro mais os custos vão me gerar um encargo. E aí eu tenho o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Para não atrapalhar. Bom, então, eu tenho aqui o período. Eu tenho os encargos. Né? Eu tenho o saldo devedor. Então, esse saldo devedor, ele é o quê? No período 1, ele é a soma do saldo anterior mais os juros e encargos do período 1. Então, esse 971 aqui, por exemplo, ele é a soma desse camarada aqui mais os juros que eu incorri nesse período. Então, deixa eu só mostrar aqui em Excel como é que ficou. Então, eu peguei o F57, que é os 891 mil, e apliquei a taxa de 9%, que é a taxa interna de retorno. Então, fiz tudo isso, né? E cheguei aqui no final do período 8, o valor igual a zero. Então, efetivamente, eu já tenho o valor dos encargos. Eu já tenho o valor dos encargos. Eu já tenho o valor dos encargos. Tenho o valor dos juros. Tenho o valor dos juros. Falta saber, né, como é que vai se comportar ao longo do tempo os custos. Os custos, eu sei que o valor total dele foi 108 mil reais aproximadamente. Deixa eu botar aqui aproximadamente 108 mil reais. Eu sei que matematicamente falando, encargos financeiros é igual a custos mais juros. Esse elemento aqui eu já encontrei, que é 396. Esse elemento de cá eu já encontrei, que dá mais ou menos 288. Então, falta o custo aqui, né? Que é 108 aproximadamente. E eu quero verificar. Eu sei o comportamento desse aqui ao longo do tempo. Eu sei o comportamento desse ao longo do tempo. Não, eu sei o comportamento desse ao longo do tempo. Sei o comportamento desse ao longo do tempo. Falta esse aqui. Então vamos lá. Então, aqui, ó. Então aqui eu deixo detalhado como é que se comporta. Os encargos financeiros, que são os juros mais os custos, 396 mil, como nós obtivemos no passo anterior. Eu tenho o custo de aquisição, que é 108 mil, que nós obtivemos quando o dado da questão nos apresentou, e os juros que nós obtivemos, né, utilizando a taxa de 6%. Então aqui agora eu vou mostrar uma outra operação, que aqui refere-se a toda o fluxo de caixa referente aos juros e encargos, juros e custos, os juros e os custos. Bom, então aqui eu tenho que 80 mil é o total de encargos que eu vou incorrer no período 1, sendo que os 80 mil, 60 mil é juros e 20 mil são os custos associados. E assim sucessivamente. Observe que no final do período 8, eu tenho juros e encargos 396 mil, eu tenho juros de 288 mil e custo associado 108 mil. Bom, e aqui eu tenho uma outra planilha que diz o seguinte. Ora, como é que eu vou saber o valor que eu vou amortizar ao longo do período? Ora, eu tenho o valor da parcela, que é 161 mil. Vou pegar o período 1 como exemplo, mas esse raciocínio se aplica nos demais períodos. Então eu tenho uma parcela de 161 mil. Eu sei que os juros é de 60 mil reais. Ora, então eu faço a amortização, que vai ser a parcela menos os juros. Então é esse valor aqui que eu vou reduzir do valor que efetivamente eu tomei emprestado,
que foi 1 milhão, e aí, ao longo dos 8 anos, eu vou chegar ao total aqui de 1 milhão de reais. Então, agora nós vamos ver o processo contábil, a contabilização. Então, aqui eu tenho um reconhecimento inicial, ou seja, vai entrar disponibilidade no valor de 891 mil. Esse 891 mil é 1 milhão, menos os 108 mil do custo para a obtenção desse recurso. Débito de custo a amortizar, que é uma conta redutora ou retificadora do passivo. E o crédito de empréstimos e financiamento. Então, eu estou devendo 1 milhão, entrou no meu caixa 891 mil e esses 108 mil eu vou ter que amortizar ele durante 8 anos. Então, aqui eu trago o próprio exemplo de forma analítica do próprio CPC sobre essa temática. Então, ele tem 1 milhão menos 108 mil, eu tenho aqui o valor de 891 mil. Então, continuando, aqui eu tenho uma contabilização do primeiro ano. Esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui do primeiro ano, ele aplica-se nos demais anos. Então, eu tenho os encargos financeiros, que vai para a DRE, que é 80 mil. Ou seja, eu tenho que reconhecer esses encargos financeiros pela fluência do prazo. Esses 80 mil é o quê? Juros, 60 mil e amortização de custos, 20 mil. Crédito de custo a amortizar, 20 mil, porque esse custo a amortizar é uma conta redutora. Então, quando eu faço esse lançamento a crédito, eu estou reduzindo o custo a amortizar. E empréstimos e financiamento de 60 mil. Então, passou o primeiro período, eu aumento meu saldo devedor. Mas eu aumento meu saldo devedor decorrente do quê? Dos juros, da fluência do prazo, tá? Então, e aqui a contabilização, essa segunda contabilização refere-se aqui à contabilização do pagamento do juros, do empréstimo. Que aí eu vou debitar empréstimos e financiamentos contra disponibilidade. Então, é essa forma que o CPC 08 preconiza que nós devemos fazer quando da obtenção de um recurso junto a terceiros e de que forma nós devemos tratar os custos associados a essas operações. Então, se você gostou desse conteúdo, né, dá um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.